Olá, sejam bem-vindos ao Casa Brasil. E hoje eu diria que é um Casa Brasil absolutamente especial, porque do meu lado está Araquém Martins, que é um amigo querido, né? Obrigado por me receber na sua casa. Honrado. A honra é minha. Vamos jogar confete daqui, ele joga confete de lá. Araquém, ele sabe o tamanho da admiração que eu tenho pelo trabalho dele, pela linha de pensamento de Araquém Martins. Para quem não conhece, eu vou pedir para ele me ajudar a apresentá-lo, né? Como você se apresentaria hoje? Arquiteto, urbanista... Aprendiz. Aprendiz, olha, ele começa bem, né? Isso tudo. Está aprendendo ainda aos 88 anos? Tem muito para aprender, Araquém? Muito mais do que se pensa. Porque, inclusive, mais difícil do que aprender, né? É rever o que aprendeu. Poxa, é verdade. E como você já aprendeu muito aos 88, você tem muito para rever também, então. Exatamente. Quer dizer, eu realmente, a minha idade e o pessoal da minha idade teve oportunidades de viver em mundo tão diferentes uns dos outros, que obrigatoriamente a gente teve que aprender. Quer dizer, nós que nascemos sob a velha civilização portuguesa, né, e a coisa acontecendo aqui, e que de repente vivemos uma Segunda Guerra Mundial, e o mundo entra aqui dentro, a gente entra dentro do mundo, né, e daqui a pouco, onde a gente menos imagina, aparece uma coisa como os Estados Unidos, que mostra que tem um outro lado que a gente nunca tinha imaginado. Né? Então é muita coisa. É muito para aprender e muito para reaprender. Exatamente. O que você acha que mais mudou de quando você estava na universidade, que você fez USP, na verdade, né? São Paulo. Quando você vê lá a sua formação de arquiteto na época, para o que a arquitetura é hoje, o que ficou melhor e o que ficou pior nessa balança, na sua opinião? Sem dúvida, a cidade. A cidade? A cidade ficou melhor ou pior? Pior. Pior? Muito pior? Pior. Por quê? A cidade ficou pior. A cidade, quer dizer, na realidade, a cidade passou a entender como inimigo o fator fundamental dela existir, que é gente diferente conviver no mesmo espaço. Isso é incrível, não é? Na hora que a gente começou a selecionar isso, começou a dizer outra maneira vai nos agrupar, né? Às vezes é o dinheiro, às vezes é o poder, às vezes... E essa coisa só atrapalhou. Quer dizer, a cidade ela tentou deixar igual o que não é igual. Essa massificação, esse encaixotamento das pessoas, quando a gente fala em condomínios, que a gente estava comentando, de ser casas muito iguais, todos terrenos retangulares, os iguais se fecham num condomínio X, os outros que se acham iguais, porque no fundo não são, se fecham no condomínio Y, e o que fica no meio dos condomínios fica uma convivência difícil pelas diferenças. Por que é tão difícil conviver com o diferente, Araquém? Eu acho que talvez seja o fundinho da gente mesmo, né? Quer dizer, é humano. O humano, sabe, sou eu, né? O eu... Né? O ego é o problema. Eu estou certo, eu preciso convencer que o outro que está errado. Não, e às vezes não sabe, nem sequer tem a noção de estar certo. Eu sou eu. E pronto. Eu posso estar errado. Mas e pronto, é ótimo, porque é o ponto final, não é? É isso que acontece com a urbanização hoje, trazendo para o seu pedaço, para Jundiaí? O que está acontecendo com a urbanização no seu ponto de vista? Pode trazer para Jundiaí, se quiser. Eu acho que ela tem mais do que isso. Quer dizer, o modo com que o território virou posse, dinheiro, poder, significa coisas, você é mais ou é menos, né? Isso, na realidade, mexeu demais com a cabeça das pessoas. Essa coisa, eu acho que é fundamental. Você mora na Malota, você é diferente se você mora num bairro da Barreira. Né? Você vai, quer dizer, e a gente perdeu a noção do que é melhor.
perderam a noção do direito, inclusive, né? Trazendo para coisas específicas, a gente tem em Jundiaí, por exemplo, situações de condomínios que se denominam como condomínios, que barram pessoas, que selecionam quem entra e quem sai, sem poder fazer isso. E isso está sendo feito abertamente. O que me preocupa às vezes na cidade de Jundiaí é um pouco o trânsito das pessoas, o quanto a gente barrou trânsitos importantes. Você citou na Malota, que é só um exemplo, por exemplo. A Malota tem uma área linda, uma fazenda maravilhosa, os lagos maravilhosos, que agora no Covid as pessoas foram caminhar no bairro e você tem que se identificar lá. Se você não insistir um pouco, você não entra. E a Malota não pode barrar pessoas, ela pode identificar pessoas. Aí um condomínio Novo Mundo, que é acesso para outro bairro, que obriga você a se identificar para ir para o lado de lá do condomínio, que agora saíram outros condomínios para o lado de lá, como se eles pudessem se fechar num gueto por questões de segurança e tudo mais. Se as pessoas forem se fechando em guetos de segurança, bom, daí a gente vai chegar naquela questão de ruas de Jundiaí fechadas por estruturas, né, às vezes de cimento, metálicas, que fecham ruas em nome da segurança daquele bairro. Falta o pensamento global, porque se cada um ficar preocupado com o seu dentro de uma urbanização que deve pensar no todo da cidade, onde que a gente vai chegar nisso? Então bairros, ruas interditadas a preço de beneficiar alguns e não de beneficiar o coletivo do urbanismo. Isso tem fim ou isso sempre vai cair na relação de poder? Eu não consigo, veja, como eu não consigo ter muita ideia, eu me lembro perfeitamente, era muito amigo dele, eu me lembro quando o Oliva com o Dico Soares de Oliveira, né, resolve a Malota. Né? Ao resolver a Malota deles, não era isso que está aí. Não era um lugar onde a pessoa se tranca atrás do muro. Era o cara viver em terrenos grandes, sabe? Em poder, chácaras, praticamente. Chácaras, na realidade. Né? E depois é que ele vai se trancando. Né? Mas o interessante é que quando ele vai se trancando, eu me lembro muito bem, porque eu considero, e isso pode ser até considerado idiotice, eu considero uma das melhores casas, que eu fiz uma casa para a Cláudia de Luca, né? Que é no fim de uma das ruas onde moram alguns amigos meus. Né? E ali foi um dos poucos lugares onde a gente usou o terreno todo realmente como um terreno onde se vive dentro dele. O resto não, o resto começou a ficar, eu estou num terreno, estou num sítiozinho, onde tem um lugarzinho, você não se deu muita bola para a coisa. Em seguida, porém, hoje já se observa uma outra coisa, você já começa a perceber a reurbanização do lote. Quer dizer, o lote dividido em 3 ou 4 lotes que estão dentro daquele lote. Então, daqui a pouco desmancha completamente a ideia inicial. Né? Esse conflito a gente vai trazer já no próximo bloco, porque esse bloco já acabou. Eu não sei até quando vai essa história com a Araquém, mas a gente vai tocando. Como é que nós vamos conviver esse pós-Covid, pós-eleições, como será o ano que vem? Não sei, a gente fala. Já, a gente já volta. Voltamos com Araquém Martinho, falando de urbanismo, de arquitetura, um mestre em Jundiaí, não só em Jundiaí. Em Jundiaí, por exemplo, para quem não conhece Araquém foi que projetou o Paço Municipal da cidade. Você é muito conhecido por ter projetado o Paço. E é de uma experiência, de uma sensibilidade que, aos 88 anos, Araquém é super produtivo, não para de trabalhar, não para de produzir, não para de arquitetar. Quando você fez o Paço Municipal, voltando um pouquinho para alguns trabalhos específicos seus, o que você pensou para o Paço Municipal quando você projetou? Porque eu sou apaixonado por aquele espaço, que infelizmente vem se fechando ao invés de manter tudo aberto. Né? O pesado é que o Paço não é de cara nenhuma ideia genial. O Paço de cara é assim, entra no concurso, eu estava começando a namorar a Sônia. Namorar a Sônia.
Muita saudade Um de negócio durante lindo todo o e tempo. tudo mais, né? E a gente resolveu morar junto. Vamos morar junto, aí traz os filhos e tudo mais, e a gente organizou aquela coisa linda que era... Eu lecionava em Campinas, eu passava por algumas discotecas, no shopping, comprava disco, a gente ouvia à noite em casa com as crianças. Por isso, os meninos são malucos por música, né? E a gente ouvia aquelas músicas todas. Né? E aí aconteceu o concurso do Passo. E eu me lembro bem que no concurso do Passo a gente dizia, bom, vamos... Então foi aberto um concurso primeiro... para os profissionais, não só de Jundiaí, mas também acho que de fora de Jundiaí, para participarem, e o ganhador seria aquela pessoa que iria tocar o projeto do Paço Municipal. Então eu primeiro comecei a botar número nas coisas. Quantas secretarias, que espaço vai ter, como é que isso se resolve? Se resolve com um lugar de acesso de gente, lugar de acesso de pessoal que trabalha, iluminação e tudo mais, e fiz um prédio. Aí eu fiz um prédio, e o prédio ficou com 25 andares. Eu disse, meu Deus do céu, mas lá em cima do morro, um prédio de 25 andares vai ficar uma porcaria, né? Coisa chata. Então vamos fazer um negócio, vamos fazer 2 prédios de 25 andares, né? Mas 2 prédios de 25 andares, um do lado do outro, porque são 2 irmãos, né? Você precisa trocar a roupa dos 2, porque senão você não sabe qual é dos 2 e tudo mais. Então, e que tal fazer um olhando para o outro? Né? Aí, 2 prédios. Aí um olhando para o outro, um olhando para o outro. Mas se estão olhando para o outro, por que a gente não se comunica um com o outro? Né? E se a gente não se... E aí começou... Aí abriu. Né? Aí disse, puxa, se desnivelar, o ar vai fazer esse movimento, eu vou ter uma aeração real, sem precisar de ar-condicionado no passo inteiro. Deu certo. Né? E aí começou a saber, a iluminação está resolvida, a ventilação está resolvida. E com gente boa, Luiz Quixerque, o cara do ramo, na realidade, trabalhando conosco, Renato Camargo de Andrade no cálculo. Sabe? E aquilo começou a andar, e dali para diante eu vou ser bem honesto para você. O projeto tomou conta de mim. Não fui eu que fiz o projeto, foi um projeto que foi feito. Entendi. Ele se fez. Entendi. Sabe, quer dizer, é uma coisa que não dá para explicar. Porque eu não tinha nem conhecimento para isso, nem idade para isso, nem nada para isso. Que coisa, né? O que eu estava feliz e, portanto, eu fazia coisas muito gostosas, muito boas. Né? Sabe? E aquela coisa foi dando certo, dando certo. Além do mais, o que eu tinha de muito bom, eu trabalhei em equipe. Né? Quer dizer, trabalhar com o Renato, com o cálculo, trabalhar com a área de hidráulica, com o Penaforte, né? Essa conversa toda. O Luiz Quixerque, né? Quer dizer, o Luiz Quixerque que vocês, quase que Jundiaí não conhece, né? O Luiz Quixerque é um velho filho de italiano, daquele, sabe, quer dizer, e que entende tudo de clima. Entendi. Né? Então o Luiz disse assim, olha a bom, importância tudo bem, disso. você quer fazer? A direção é exatamente norte, porque o vento vai entrar assim, vai fazer esse movimento, e a luz vai entrar assim, vai fazer esse movimento. Você vai ter um prédio que não vai precisar de ar-condicionado, você vai ter um prédio que tem ventilação, e o Luiz foi construindo aquele troço todinho pra gente, e nunca parei de trabalhar com isso, mais na vida, sabe? Isso foi só um trabalho de Araquém, que foi o Paço Municipal. Isso foi só uma pílula para você, para entender quem é Araquém. Como a gente está no mês que a gente realmente se dedica ao urbanismo, eu acho que é muito importante todos pensarem, porque da cidade todos aproveitam, todos vivem juntos. Eu vou continuar esse papo para Araquém no próximo programa. Até o próximo programa. Hoje você fica aí com o México, aproveite o México, passeie com a gente. No próximo programa eu volto com Araquém Martins. Até lá.